Minhas amigas e meus amigos, há poucos dias atrás fizemos uma homenagem ao Dia dos Pais e hoje resolvemos fazer uma homenagem ao Dia das Mães, na verdade, a uma pessoa em especial, que é a Dona Lior. Para isso, convidamos a sua filha, doutora Márcia Miguel Meira, que é a atual delegada regional da Polícia Civil de Janaúba, para a entrevista. Dona Leolina Miguel Meira, mais conhecida como Dona Lior, nasceu em 8 de setembro de 1936. É filha de Vicente Paula Meira, esse natural de Brumado, Bahia, antigo Bom Jesus dos Meiras. E Honorica Gomes Meira, também natural do Riacho dos Machados. Dona Lior veio para Janaúba aos 8 anos de idade, onde passou toda a sua vida, falecendo no último 19 de julho. Logo foram 76 anos que ela permaneceu na nossa cidade de Janaúba, a qual aprendeu a amar e optou por viver, de onde jamais pensou em sair. Em 2011, a Câmara Municipal de Janaúba concedeu-lhe o título de cidadã honorária, em solenidade, no Centro Cultural Marli Sarney. As lojas maçônicas e a diretoria do Automóvel Clube de Janaúba concederam a ela inúmeras honrarias, ora como mulher de destaque, ora como mãe de destaque, cujos títulos guarnece hoje em sua residência. Em uma das homenagens, Dona Lior chegou a declarar publicamente o seu amor por Janaúba e proferiu para a plateia em tom de brincadeira o seguinte: Janaúba é minha cidade e a Avenida Brasil é minha, porque tenho mais de 50 anos que moro na mesma casa. Aos 17 anos de idade, Dona Lior casou-se com José Miguel Sobrinho, natural de Jataúba, Pernambuco, com quem teve 15 filhos. O esposo José Miguel era ferroviário da antiga Estrada de Ferro Central do Brasil, falecendo em 30 de setembro de 1979, deixando viúva Dona Lior e órfãos de pai 13 filhos, dentre crianças e adolescentes. Dona Lior, com muito comando, amor e sabedoria, conseguiu educar e formar todos os filhos, os quais fizeram carreira na cidade, havendo professoras, comerciantes e funcionários públicos. Não podemos esquecer, porém, que a jornada da Dona Lior não foi fácil. Foi marcada por altos e baixos, sendo necessário grande esforço da sua parte para suportar os reveses da vida. Inclusive, em setembro de 1994, perdeu um filho com 34 anos de idade, José Miguel Filho, em um acidente de trânsito. 11 meses depois, foi a vez de sua caçula, mulher, partir para a espiritualidade, Renata Aparecida Miguel Meira, com apenas 23 anos de idade e recém-formada no curso de História da Unimontes. Foi muito difícil. Aos poucos, ela foi vencendo a tristeza e o luto, pois tinha ainda 11 filhos consanguíneos e 2 filhas de coração. A vida precisava continuar. A vida lhe deu, em contrapartida, 23 netos e 4 bisnetos, os quais o cercavam de afeto diariamente e enchiam de orgulho. Os filhos questionavam por que ela era tão severa com os filhos e tão branda com os netos, o que a fazia rir da competição familiar. Dona Lior distribuiu amor, compreensão e encantamento, não só para sua família, mas para quase toda Janaúba, pois todos que a conheceram não se esquecem das horas de prosa, de desabafos, de solidariedade e aconselhamentos, dos quais seus amigos das mais diversas idades não abriam mão e hoje compartilha quando dela se lembram. Personalidade forte, enérgica e possessiva, que chegava a assustar quem não a conhecia. Mas ao mesmo tempo, ela contemporizava, pois tinha de sobra brandura e sempre palavras sábias
proferidas nas horas mais incertas. Assim, descreve os seus amigos. A partida de Dona Lior para a eternidade causou grande comoção na comunidade gurutubana, que se alegra por ter convivido com a sua pessoa, mas também chora muito hoje a sua ausência. Minhas amigas e meus amigos que nos acompanham pelo canal Toninho Nunes Terranet na plataforma YouTube. Hoje temos a grata satisfação de receber a nossa conterrânea de Janaúba, a Márcia Miguel Meira. Ela que hoje exerce o cargo de delegada regional da Polícia Civil de Janaúba. Márcia, em primeiro lugar, nós sempre procuramos apresentar, porque eu te conheço, mas você está falando ali para os internautas que podem estar em qualquer parte do mundo. Quem é Márcia Miguel Meira? A maioria das pessoas me conhece porque eu sempre estive aqui. O meu nome é Márcia Miguel Meira. Eu nasci aqui em Janaúba mesmo, nessa Avenida Brasil, onde nós estamos fazendo essa gravação, na mesma casa onde eu resido até hoje. Sou filha de José Miguel Sobrinho e de Dona Leolina Meira Miguel, conhecida por Dona Lior. Eu sou a 12ª filha de uma turma de 15, E eu, ostento, várias qualificações, modéstia à parte. Mas os meus títulos, mais gratificantes e que me envaidecem são 2. Ser filha de Dona Lior e de seu Zé Miguel, ferroviário, e ser mãe de Gregory e de Valentina. Muito bem. Doutor Márcia, como surgiu você hoje exerce o cargo de delegada regional, como foi que foi desenvolvendo essa ideia, como surgiu a ideia de entrar para a Polícia Civil? E depois, como foi a trajetória para chegar a ser delegada regional da nossa cidade? Sim. Bem, Toninho, é uma longa história, mas eu vou tentar resumir, para não me delongar muito. Eu nasci aqui em Janaúba mesmo e estudei na Escola Estadual Barão do Gurutuba. Isso no primário. Quando eu entrei na 5ª série, já passei para uma outra escola, que é a Escola Estadual Maurício Augusto de Azevedo. Ali eu fiz também o magistério. E então obtive a minha formação inicial aqui em Janaúba, ensino fundamental e médio. Eu fiz 2 cursos superiores em Montes Claros, na Unimontes. Eu fiz o curso de Letras e fiz o curso de Direito. Fiz o curso de Letras porque eu gostava muito de ler, gostava de idiomas. E desde os 12, 13 anos, eu já comecei a estudar inglês. Então, quando terminei o ensino médio, eu achei que o curso que tinha tudo a ver comigo era o curso de Letras. Então, aí deu certo, eu passei no vestibular, fui fazendo o curso e, ao mesmo tempo, eu já dava aula. Para você ter uma ideia, eu comecei a dar aula de inglês, eu tinha 16 anos, no Instituto de Idiomas IASE, daqui de Janaúba. E você pode confirmar com o seu irmão, eu tinha 16 anos, eu fui professora dele. Eu tinha alunos de 20 anos, 30 anos, 40, 50. Fui professora de várias pessoas notáveis aqui na cidade, mas que eram já mais maduras do que eu, Como Jorge Caquida, como o Arthur Zanoni, Ivana Márcia, uma turma que trabalhava na Covag, e também do Leonardo, seu irmão. Então, naquela época era bastante prazeroso, Eu já tinha um desempenho, considerado ótimo em inglês. Eu fui convidada pelo diretor do IASED para poder dar aulas, e dei aulas de inglês durante 4 anos, que foi o período, que eu fiz o meu curso de letras. Antes de terminar o curso de letras, a minha mãe me sugeriu que eu fizesse um vestibular para o curso de medicina, porque era um dia em que eu estava indo para Montes Claros para poder fazer a inscrição do meu irmão para o curso de Ciências Contábeis. Então, ela disse assim: por que você não faz a sua inscrição para o vestibular de medicina? Você é inteligente, por que você não faz? Você tem todas as condições de passar. E eu ri, achei que era tão deboche. Falei: mãe, por que eu tenho a ver com medicina? Eu nunca gostei tanto de biologia, nunca gostei muito de química. Eu estudava para poder ter notas boas, mas a minha praia é outra. Eu gosto de leitura, eu gosto de línguas, eu gosto de comunicação. Não tem nada a ver com medicina. Mesmo assim, ela ainda insistiu mais um pouco. Então,
ali já me arrumando e preparando para pegar o ônibus da Transnorte para Montes Claros, para fazer a inscrição de vestibular para o meu irmão. Aí me ocorreu, assim, parecendo que alguém me soprou nos ouvidos, né? Falei assim, o que a senhora acha de eu tentar vestibular para Direito? Porque Direito tinha a ver com letras, né? O advogado precisa ser um bom comunicador, precisa ter boa oratória, precisa ter muita teoria, precisa gostar de ler. E eu tinha essas qualificações. Eu acho que eu até perdi um pouco desse talento com o meu trabalho da polícia, porque ali na polícia o trabalho é bastante operacional, mas naquela época eu estava assim a todo vapor, né? Falando inglês, falando português, comunicando muito, teorizando muito. Então ela falou, então faça para Direito porque eu acho um absurdo você ficar trabalhando só como professora, tendo potencial para mais. Bem, aí eu vou abrir um parêntese para falar sobre essa questão, né, em relação aos professores. Eu sou professora, minhas irmãs são todas professoras, tanto na família do meu pai quanto na família da minha mãe tem muitos professores. Eu tenho um profundo respeito pelos profissionais da educação. Então, quando a minha mãe dizia assim, é porque a minha mãe, mesmo na simplicidade dela, né, muitos anos atrás, porque nessa época eu era adolescente, estava aí com 17, 18 anos, que eu entrei muito nova na faculdade. Aí ela falava assim, você vai ser só professora? Por que dizia isso? Porque o salário de professor sempre foi muito baixo, comparado assim às outras profissões. Então já está passando da hora, né, de os governos, né, de um modo geral, de Estado, dar um pouco mais de atenção aos profissionais da educação. Olha só, eu era bem mais jovem, isso aí há mais de 3 décadas, né? E naquela época os professores já eram assim, quer dizer assim, quem era bom de serviço não tinha de ser professor, tinha de escolher uma outra profissão. Só para aqueles que tivessem menos condições financeiras e talvez um menor potencial é que ia ser professor. Como é que você constrói uma nação assim, onde, na verdade, aqueles que são mais capacitados, que têm mais talento, que têm mais aptidão, não vão escolher ser professor porque se sentem desvalorizados? Mas mesmo assim, eu ainda permaneci na área de educação durante alguns anos, fazendo o curso de Direito. Eu tive êxito no vestibular, né, conforme previu a minha mãe. Eu me lembro, a minha redação foi até publicada na época, foi considerada uma das melhores, porque eu já tinha habilidade para escrever, né, fazendo o curso de Letras, e concluí com êxito o curso de Letras e de Direito. E dava aulas de português, de inglês, de literatura durante o dia, aqui em Janaúba. Quando eu terminei o curso de Direito, eu comecei a me preparar para o concurso para promotor de justiça. Por quê? Porque eu tinha feito um estágio no Ministério Público aqui em Janaúba e tive a felicidade de trabalhar junto com alguns promotores, tipo o doutor Ali, que foi promotor em Porteirinha, a doutora Simone Azevedo, que hoje está em Belo Horizonte, o doutor Cláudio de Oliveira Filho. E eles foram assim, excelentes referências para mim enquanto profissionais. Então eu comecei a me apaixonar por aquela profissão. O órgão do Ministério Público é aquele órgão que é curador da infância e da juventude, é curador do idoso, é curador da administração pública, é curador do meio ambiente. Então, assim, é o curador assim, de áreas muito nobres, e aquilo ali me atraía e eu achava que o meu perfil estava bem de acordo com aquela função de promotor de justiça. Mas era um concurso altamente concorrido. Então, eu fui estudando e eu já estava quase lá. Eu sempre passava assim, na primeira etapa, passava na primeira e segunda etapas e perdia na terceira, né, porque o concurso era bem puxado mesmo. Então, nessa busca pelo cargo de promotor de justiça, um colega de Montes Claros tinha passado no concurso para delegado de polícia e me desanimou, me dando uma informação de que, por enquanto, naquela época, nos anos de 96, 97, que não iria ter concurso para promotor de justiça. Então, ele me aconselhou, falou assim, Márcia, por que você não faz o concurso para delegado? Eu estou fazendo a Cadepol, é maravilhoso, eu estou gostando muito, e já abriu um outro edital. Você fica aí esperando só concurso de promotor, e se não sair nunca? Se demorar muito, você vai ficar aí só dando aula? É bom passar logo no concurso. E depois, se você passar no concurso de delegado de polícia agora, e depois passar no concurso de promotor de justiça,
a sua aprovação no concurso para delegado de polícia vai contar pontos, serão títulos para a sua classificação. Como promotora, você pode até escolher o lugar, né, onde você vai ser lotada. Então, com essa argumentação do meu colega, né, que chama Marcos, eu resolvi fazer a inscrição, principalmente porque ele se dispôs. Ele ficava me ligando, não tinha celular assim, né, com essa facilidade que a gente tem hoje. Ele ligava no nosso telefone fixo pedindo para eu mandar cópia da carteira de identidade, cópia do CPF, o valor da inscrição que era pago no Banco do Brasil. E eu encaminhei para ele toda a documentação e fiz a inscrição para o concurso de delegado de polícia. Para minha surpresa, nas provas de conhecimento, que se dividiu em 3 etapas, né, provas de múltipla escolha, prova dissertativa e prova oral, eu passei no 5º lugar. Né, fui muito bem classificada. Mas quando nós fomos fazer os exames para efetivo ingresso na Cadepol, eu fui contraindicada no teste psicotécnico. Né? Tinha um teste físico também, eu fui bem. Né? A investigação social eu também fui muito bem, mas fui contraindicada. E quando eu fui contraindicada, até então eu não estava com vontade de tomar posse como delegada de polícia. Mas aí, como houve um desafio, e eu gosto de desafio, falei, mas como que é possível eu me sair tão bem nas provas de conhecimento? Aí uma psicóloga bate um papo comigo durante meia hora, 40 minutos, e diz que eu não tenho perfil e me exclui do concurso. Então, eu achei aquela atitude assim, bem absurda, injusta. Então, entrei com um mandado de segurança, né, em desfavor do Estado de Minas Gerais, não pedi a liminar para fazer a Cadepol e ganhei essa ação, tanto na primeira instância quanto na segunda, transitou em julgado. E só depois que o mandado de segurança já estava assim, garantido mesmo, né, que eu resolvi assumir a função. Eu ainda não tinha passado no concurso para promotor. Então, quando foi em abril de 2000, eu fui designada para Janaúba. Foi uma sorte também, não sei se foi só sorte, eu acho que eles devem ter olhado também assim, a ficha de cada candidato, e como era da região, me mandaram para a região. E fui trabalhar, no dia 18 de abril de 2000. Foi muito interessante o meu primeiro dia de trabalho, porque quando eu entrei na sala, eu achei aquilo ali muito diferente de uma sala de aula, que era o que eu estava acostumada, né? Era um ambiente completamente diferente. Enquanto na escola nós tínhamos assim, um ambiente democrático, onde as crianças, os adolescentes corriam pela escola, os professores falavam o que queriam. Na polícia, todo mundo já tinha um comportamento mais comedido, cada um esperava a sua vez de falar. Como eu era delegada, assim, só de passar nos corredores, os outros policiais eles ficavam de pé, né, numa reverência, autoridade policial. Deve ter tido até uma dificuldade, que nessa época a mulher, né, já era rara, né? Como exatamente. delegada. Então, assim, tudo muito diferente, mas assim, era um diferente que eu quis conhecer, né? E eu fiquei assim, mais assim, impressionada com a rapidez com que eu conseguia dar providências às demandas que aportavam na minha mesa. Então chegava, por exemplo, assim, uma mulher vítima de violência doméstica, ou vamos supor, um furto que tinha acabado de acontecer, uma tentativa de homicídio. Junto com a notícia do fato, já apareciam outras informações, denúncias anônimas. Imediatamente, assim, logo após o acontecimento do fato delituoso, a perícia estava pronta para poder fazer os levantamentos de local, para poder fazer a necrópsia. E os investigadores, que na época nós chamávamos de detetives, já me esperando, já na minha porta, aguardando a ordem de serviço para a apuração dos fatos. Eu gostei de ver assim, aquele ambiente diferente, aquela velocidade com que as demandas, né, eram atendidas e, assim, a rapidez também com que a gente conseguia dar uma resposta para a sociedade. Porque enquanto professora, por exemplo, assim, eu trabalhava um aluno durante muitos anos, às vezes 5ª série, 6ª série, 7ª, esperava dele terminar o ensino médio para depois vê-lo ingressar numa faculdade, e aí eu tinha certeza que o meu trabalho tinha sido exitoso, né?
Mas como delegada de polícia, pelo fato dessa característica de operacionalidade imediata, né, do profissional, eu conseguia dar uma resposta rápida e aquilo ali me trazia assim, uma satisfação que eu comecei a sentir como se eu estivesse em casa. Bem, aí eu não preciso contar o resto da história, que eu gostei da profissão e estou lá até hoje, né, 21 anos de polícia. E hoje como delegada regional, né? Sim. Só para encerrar esse assunto, são quantas cidades que é dentro da regional? Olha, a nossa terceira DRPC, Delegacia Regional de Polícia Civil, ela é composta por 15 municípios. Então, basta contar ali pelo mapa de Matias Cardoso até Espinosa, então nós estamos no comando desses 15 municípios. Márcia, eu, até através de suas palavras aí, eu vejo que você é muito família. Sim. Qual a importância da família em toda essa sua trajetória? Eu já falei isso muitos anos atrás, quando fui entrevistada, e foi no início da minha carreira, me perguntaram assim, o que a família representa para você? Naquela época, assim, automaticamente eu respondia, meu porto seguro. Mas era uma resposta de rotina. Mas hoje eu falo assim com mais profundidade, continua sendo o meu porto seguro, sabe? A família, assim, é toda a nossa referência. Eu sinto que a família, assim, ela é importante para mim, porque ela me dá toda a motivação para eu levantar todos os dias para trabalhar, né? A minha família me faz sorrir, me faz chorar de vez em quando. Então, pela minha família, eu faço muitas coisas e deixo de fazer muitas outras que eu gostaria. Então, o meu porto seguro, é a minha motivação para viver, né? Então, hoje, a minha resposta, eu acho que ela está muito mais, assim, fundamentada do que no passado. Quando eu estou sozinha no hotel em outras cidades, por exemplo, a gente viaja em diligências, Belo Horizonte, Brasília, Curvelo, cidades vizinhas aí para congressos, encontros aí de policiais. Quando eu estou sozinha lá, sem os meus, aí eu fico assim doida que aquele momento passe logo e que eu retorne para o meu aconchego, porque é junto com a minha família em Janaúba é que eu me sinto assim bem e resolvida. Ô Márcia, nós sabemos, eu conheço bem a sua família, que é uma das famílias, se não a mais unida, uma das mais unidas que a gente vê, e sempre as pessoas juntas, participando, né? Todos estão sempre engajados naquele sentimento de união, né? Sim. Recentemente, né, vocês perderam a timoneira, né? Que agregava tudo em torno dela, que é a dona Leolinda Meira Miguel, sua mãe, que é a dona Lió. É isso? Sim. Como foi essa perda para a Márcia? Ô, Toninho, essa pergunta, assim, na verdade, é tão delicada, mas eu vou tentar responder. Foi uma perda e, ao mesmo tempo, não foi. A minha mãe estava com 84 anos, ela faria 85 anos no próximo 8 de setembro. Então, foram 84 anos assim, de uma vida rica em todos os aspectos, assim, vida em abundância, do jeito que Jesus prometeu na Bíblia, sabe? Porque até onde eu sei, assim, da vida pregressa da minha mãe, né? A minha mãe foi uma boa filha. Dentre todos os irmãos, as minhas tias não estão aqui, que elas também já foram, né? Mas, assim, parece que ela era a filha preferida do meu avô. Era uma filha, assim, que quando falava na minha avó, ela falava mamãe de uma maneira tão doce, como se a mamãe ainda estivesse aqui. Então, minha mãe, ela foi uma boa filha, foi uma boa esposa para o meu pai durante 25 anos. Quando ela ficou viúva, com 41 anos de idade, ela tinha tido 15 filhos, né? Então, ela passou por 15 gravidezes. Hoje, nós somos 11 filhos consanguíneos, né? Vivos, mas nós temos mais uma irmã, né? Que é filha do coração da minha mãe, que convive lá conosco também. Então, podemos dizer que nós somos 12, né? Com certeza. A minha mãe, com 41 anos, imagine, com 13, na época ela tinha 13 filhos, 13 crianças, uma escadinha, porque todo ano ela ficava grávida. Minha mãe casou com 17 anos e aos 25 ela já tinha 8 filhos. Né? E depois eu acho que houve assim, um espaçamento assim, menorzinho, mas assim, era entre 1 e 2 anos no máximo, a diferença assim, de um filho para o outro. E ela, com 41 anos, ela tinha 13 filhos vivos para dar conta. Maior de idade, eu acho que só eram 2.
Então, quer dizer assim, ela tinha pelo menos 11 filhos menores de idade, era uma escadinha. O meu irmão caçula, que é Jean, tinha só 4 anos de idade. Então, ela nem podia assim, parar para pensar na vida dela, ela não podia parar para pensar em retomar uma vida afetiva, não podia pensar no segundo companheiro, sabe? Porque eram 13, imagine, né? Eu tenho dificuldades para poder organizar minha agenda para cuidar dos meus 2 filhos, né? Gregor e Valentina. Imagine a minha mãe com 13, mas ela era muito sábia. Em tempos muito mais difíceis, né? Exatamente, aquele tempo era difícil, os recursos eram assim, muito menos, porque hoje nós estamos estabilizados. Naquela época, minha mãe era uma pensionista, né? Só 2 ou 3 irmãos que estavam começando a trabalhar. Mas ela, assim, com muita sabedoria, com muita economia e com muita garra, com muito autoritarismo também, viu? Que me perdoe a ausência dela, porque era autoritária. Assim, ela conseguiu, né, criar todos os filhos. E, assim, e graças a Deus, assim... E todos são grandes exemplos, né, na sua profissão. Todos os nossos irmãos, assim, eu tenho orgulho de dizer, sabe? Assim, é claro que alguns sobressaem mais do que os outros, né? Mas, assim, não tem nenhum que vive à margem das leis, assim, não que eu saiba. E olha que eu sou uma operadora do direito, né? Eu opero a lei todos os dias, então eu nunca soube de nenhum irmão meu que viva, assim, precisando de fugir da justiça, porque senão eu seria a primeira a encontrá-lo também. Então, assim, todos são cidadãos de bem, são pessoas aí que estão levando o seu dia a dia e tudo isso com os ensinos, né? Com o legado que ela e o meu pai deixaram. Então, a minha mãe, ela foi vitoriosa como filha, foi vitoriosa como esposa, foi vitoriosa como mãe e, por extensão, acho que como avó e como bisavó também, porque eu fiquei muito emocionada com a maneira como os meus sobrinhos reagiram diante da notícia da morte da minha mãe, sabe? Assim, porque eles sentiram um desespero, talvez ainda maior do que os próprios filhos. Porque, assim, foi um choro, assim, convulsivo, assim, de não, sabe, assim, de não aceitação. É claro que depois eles acalmaram. Mas, assim, nós, os filhos, assim, sentimos muito, sofremos muito. Mas ficamos, assim, mais calmos, mais resilientes. Ao passo que os nossos sobrinhos, assim, eles tiveram, assim, aquela reação, assim, mais, assim, de não aceitação no primeiro momento. Mas agora a gente vai trabalhando... A gente tenta fazer ali, né, uma forma assim, de uma terapia familiar, um ampara o outro, sabe? A gente se une muito e procura esclarecer para aqueles assim, que estão sentindo assim, mais saudades e sofrendo mais, né, o porquê de as pessoas nascerem, né, crescerem, envelhecerem e depois morrerem. Então, eu acredito que a aceitação assim, vai, para eles, para esses sobrinhos, né, que são netos da minha avó, vai acontecer, assim, talvez assim, com um pouco mais de tempo. Mas, retomando a sua pergunta, eu falei que foi uma perda e, ao mesmo tempo, não foi. Por que eu digo que foi uma perda e, ao mesmo tempo, não foi? Porque nós estamos privados da presença física dela, sabe? Mas, assim, parece que ela está lá perto da gente o tempo todo, porque ela está aqui, dentro do nosso coração e está dentro das nossas mentes. Os conselhos dela, sabe, assim, as coisas que ela gostava, assim, ela realmente virou o nosso espelho, o nosso padrão, né? Então, a gente vai tomar uma decisão, a gente precisa decidir uma coisa, a gente para pensar, assim, o que será que ela faria? Como será que ela decidiria? Então, se ela se tornou esse padrão aí para a família, porque realmente ela foi uma pessoa diferenciada, ela é um espírito, assim, diferenciado, sabe? E é claro que nós vamos parar para falar de religião aqui agora, mas, assim, a maioria das pessoas, né, principalmente as que são cristãs, creem na eternidade. Então, eu penso que a minha mãe está, assim, melhor e mais feliz, sabe? Agora, ou se estiver num sono, como as pessoas me escrevem, né, diariamente, que ela tenha um bom descanso, né, que ela tenha um bom repouso, que ela descanse em paz, se ela estiver descansando, mas quando houver o momento do ressurgimento, vai ser um ressurgimento, assim, muito feliz,
porque ela plantou assim coisas muito boas, não era perfeita, não, né? Não é só coisa de filha, não é só não é exaltação, sabe? O que eu digo, os outros atestam, e eu estou repetindo assim palavras de pessoas que não eram parentes, que não tinham vínculo sanguíneo e que ficam dizendo essas coisas para a gente. Então eu tenho certeza que ela é diferenciada, que é um espírito assim inteligente, sabe, assim um espírito assim que agrada muito a Deus e que deve estar e vai ser feliz, sabe, por toda a eternidade, se Deus quiser. E sem dúvida. Márcia, então nós já aqui estamos chegando numa reta final, né, do nosso tempo, e deixamos aqui à sua disposição, nosso canal, para você fazer aquele recado, aquele aviso, até mesmo. Está à sua disposição. É todo seu, as nossas câmeras estão voltadas para você. Bem, Toninho, normalmente as pessoas querem conversar comigo a respeito de segurança pública, sabe? Eu acho que você é a primeira pessoa que me chama para falar um pouco mais sobre a minha vida pessoal e sobre a minha família. Eu agradeço muito, viu, essa deferência sua, foi muito assim, sensível da sua parte, muito bacana mesmo. Mas, de qualquer maneira, o recado aí para os meus amigos, para os meus irmãos aqui de Janaúba e da região, porque eu considero todos irmãos, eu quero dizer que, enquanto pessoa, eu gosto muito dos meus conterrâneos e de todas as pessoas desse norte de Minas. Eu adoro esse povo norte-mineiro por causa do jeito hospitaleiro, do jeito familiar, sabe? Pela maneira calorosa com que conversa com a gente, sem indiferença. Eu acho difícil conversar com pessoas de outros estados, de outros países, quando eles se referem, quando eles comunicam com a gente de uma maneira fria, sabe? De uma maneira como se a gente fosse um objeto, uma máquina. Eu gosto de conversar com as pessoas olho no olho, sabe? De coração para coração. Então, eu gosto muito da minha região e do povo da minha região. E eu fico à disposição, enquanto pessoa, e enquanto policial civil, enquanto delegada de polícia, eu também permaneço à disposição. Se for para falar de segurança pública em outros momentos, pode ser assim num lugar chique e VIP como esse de Toninho Nunes, né? Terranet. Mas pode ser também num tijolo, né? Assim, debaixo de uma árvore, para poder conversar só sobre casos de polícia, né? Causos de polícia. Eu adoro falar sobre segurança porque já há muitos anos que é a minha praia. Então eu me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos, né? Seja assim uma demanda assim particular, individual, ou seja um assunto assim mais relevante, né? Que atinge a sociedade como um todo, como por exemplo, tráfico de drogas, né? Eu continuo aberta aí para falar a respeito, para debater, para discutir e para aceitar sugestões da sociedade. Porque eu estou no comando de uma delegacia regional que comporta 5 comarcas, 100 e tantos policiais, né? E o recado que vocês passarem para mim vai ser repassado para eles também. Então, eu estou aí como porta-voz, né, para que a polícia atenda a demanda de vocês na medida em que vocês merecem, que o povo merece. Muito bem. Nossos caríssimos internautas, tivemos aqui a grata satisfação de ter nossa conterrânea, minha companheira de Rotary, a doutora Márcia Miguel Meira, né, que está aqui nos brindando com a sua visita. E quero mais uma vez te pedir, faça a sua inscrição no canal Toninho Nunes Terranet. Eu preciso da sua inscrição, que só assim nós vamos continuar com essa linha de trabalho, podendo mostrar às pessoas como a Márcia, como outras pessoas que nós vamos também mostrar, pessoas que têm potencial, que nos orgulham de ser conterrâneos. Mas eu preciso de vocês. Vai lá, dá aquele cliquezinho, se inscreva no canal, é gratuito. Muito obrigado e um abraço a todos. De repente, fazer compras em Janaúba ficou muito mais interessante. Nas empresas que oferecem cashback, é claro. Agora, os empresários de Janaúba podem oferecer dinheiro de volta para os seus clientes a cada compra. É o famoso cashback. Cashback é a melhor forma de fidelizar e atrair mais clientes.